Olá, meu nome é Carmen Feira e como é habitual neste canal estou aqui para falar de astrologia. Hoje vou falar desta lunação especial que acontece no dia 17 de fevereiro de 2026, que acontece ser um eclipse solar anular. É, portanto, uma lua nova muito especial e antes de passarmos à questão da lua nova, vamos ver umas coisas em geral sobre eclipses. Primeiro, tomar nota dos eclipses deste ano. Vamos ter este no dia 17 do grau 28 do signo de Aquário. Depois, que emparelha com este, no dia 3 de março, temos um lunar total no grau 12 do eixo Peixe-Virgem. E depois vamos ter um especial para Portugal, porque no dia 12 do 8 temos um eclipse solar total que será visível em Portugal. E no dia 28 do 8 temos um lunar parcial no eixo Peixe-Virgem no grau 4. Então, vamos olhar um bocadinho também para o significado dos eclipses. Acredito que a maior parte das pessoas que seguem este canal já está habituada a esta linguagem, mas vamos aqui refletir um bocadinho. Depois então vamos ver para cada um dos 12 eixos, dos 12 signos do zodíaco. Vamos ver isso por eixos, por 6 eixos, em que área de vida este eclipse solar anular do dia 17 acontece, portanto, qual é o processo ou a propósito ou o projeto que ele nos traz, a proposta. É preciso entender que, para além do fenómeno astronómico, simbolicamente os eclipses são uma interrupção no padrão habitual da luz, e isso sempre nos vai importar para esta interpretação, que é a interrupção do padrão. São momentos em que o ritmo está alterado e, portanto, é importante alguma tranquilidade na forma como vivemos estes dias, porque quando o padrão se altera, os procedimentos podem não... os mesmos procedimentos sempre parecem não combinar com esta alteração. Portanto, aqui vamos sempre falar da ligação especial que acontece nos eclipses entre a consciência, o Sol, a emoção, a Lua e o sentido de destino, o que nós temos pela frente, que é os nódulos lunares. Então, os eclipses solares acontecem na lua nova, então a lua fica entre a Terra e o Sol, e isso oculta total ou parcialmente a luz solar, ou seja, as emoções tomam o lugar da razão, da consciência. A Lua toma, no nosso campo de visão, o espaço que seria o do Sol. Portanto, isto vai nos falar de um reinício. O Sol representa identidade, propósito, vitalidade, direção, consciência. Portanto, quando ele se eclipsa, há algo na nossa construção consciente que fica temporariamente suspenso, alterado. Não nos é fácil ver as coisas com clareza. Um eclipse solar, então, é uma lua nova amplificada, é um ponto de viragem, um início que nem sempre escolhemos conscientemente, racionalmente, mas que de alguma forma se impõe como inevitável. É habitual em astrologia estudarmos e ouvirmos uma frase que diz: os astros não obrigam, apenas inclinam. Pois nos eclipses a inclinação é maior, é mais difícil e talvez mais inútil criar resistência. Portanto, no nosso mapa natal o impacto vai depender da casa astrológica, ou seja, qual é a área de vida, dos aspectos e de algo que aqui não posso ver, que é os aspectos que isso forma com os planetas natais.
E muito em especial também se os eclipses ocorrerem nos ângulos, ou seja, ascendente e meio de céu e o ângulo oposto. Os eclipses solares, o de fevereiro é um solar anular, tendem a inaugurar capítulos, novos projetos, novas identidades, mudanças externas visíveis. Temos aqui que temos uma mensagem um pouco contraditória, no sentido que ele vai ocorrer nos últimos graus do signo de Aquário. Então, há aqui, e vamos ver, quando eu der vos falar qual é o mapa do dia do eclipse, que vai haver aqui realmente uma concentração bem considerável da energia em Aquário, que é um signo fixo. Então, os eclipses este eclipse e o de 12 de agosto ocorrem em signos fixos. Eclipses que ocorrem em signos fixos tendem a ser mais a inclinação, digamos, usando a metáfora da inclinação, a inclinação é talvez a inclinação, ok, a inclinação pode ser a mesma, mas o tipo de piso traz uma dificuldade maior na resistência. Então é preciso realmente aprender a fluir com as propostas que estão a ser iniciadas neste caso. Ouvimos muitas vezes a palavra portal quando se ouve nestas coisas. Hoje em dia é uma palavra que está muito na moda nas divulgações nas redes sociais. Por excelência, os portais podem ser ligados ou serem semelhantes à energia dos eclipses. Este portal, um portal solar, é um portal que exige, e eu acho que a palavra que nos vai ser muito pedida com esta conjunção de Saturno, Neptuno em Carneiro é coragem de ir, coragem de fazer, coragem de ser aquilo que se quer ser. Um bocadinho sobre os eclipses solares, agora dar-vos uma ideia de como é que está o mapa do dia, para depois então passarmos para as casas, para cada um dos eixos zodiacais. Vamos ter Plutão em Aquário, obviamente, vamos tê-lo lá durante muito tempo, está agora no grau 4, temos Marte no grau 19, temos o Sol e a Lua no grau 28, então principalmente porque este Marte está muito elevado no mapa do dia do eclipse, traz aqui uma força e um movimento muito maior. Ainda temos Vênus e Mercúrio em Peixes, temos a conjunção de Saturno-Neptuno em Carneiro no grau 0 e temos este eclipse ligado por uma quadratura, ou seja, por um aspecto de desafio a Urano, que está no grau 27, portanto é uma quadratura muito próxima, muito intensa, no signo de Touro, um signo fixo. Então aqui as mudanças não vão ser propostas com vozes suaves, é com aspectos bastante radicais, com ainda outro nível de leitura, que é Urano está associado, e para a astrologia moderna é o regente do signo de Aquário, e temos o eclipse em Aquário, em quadratura, em discordância em discordância no sentido de quase como se não olhassem na mesma direção. Quando é oposição, podemos ver coisas diferentes, mas temos a olhar na mesma direção. A quadratura parece querer e olhar em direções diferentes, e então o diálogo torna-se mais difícil. O diálogo da oposição é difícil, mas é óbvio, está ali no meio. O diálogo da quadratura exige mais ajustes para se conseguir chegar lá, e mais flexível. Então dizia eu que o mapa do dia do eclipse
não é um mapa muito tranquilo e, portanto, dá-nos aqui a indicação de que este eclipse pode realmente ter um impacto considerável. Em termos globais, em termos pessoais, obviamente vai depender dos vossos aspectos, né? Então, vamos lá. Para o eixo Carneiro, Áries, Balança, Libra, temos este eclipse no eixo da casa 11, casa 5. Isto tem muito a ver com identidade. Este é um eclipse que nos vai falar de identidade para este eixo. Para Carneiro em especial, com Marte neste signo, também vai falar de se incluírem em grupos diferentes, de unirem a sua força, a sua ação a grupos diferentes, grupos com os quais a identificação possa ser mais forte. Isto pode querer dizer que, de uma outra maneira, por exemplo, nas vossas amizades, possa haver aqui uma reavaliação completa. A Carneiro é um dos signos que tem este ano e estes meses aqui mais atribulações. Tenho reparado que não têm aparecido muitos signos solares Carneiro pelas consultas, o que me preocupa um pouco, porque significa que talvez estejam distraídos. E este Saturno-Neptuno a entrar agora, hoje é dia 12, portanto no dia 14, Saturno a entrar no vosso signo, vai ser preciso traçar muito bem este plano. Para a Balança, o eclipse ocorre então na casa 5, na casa do sentido de identidade, da alegria, do nosso sentido de alegria, da nossa boa disposição, dos hobbies, dos namoros, dos romances, a casa da brincadeira. Então, o que isto pode trazer é uma oportunidade super interessante para a Balança reforçar o seu sentido de eu. Para o eixo Touro-Escorpião, que sabemos também está muito envolvido neste eclipse, dada a quadratura de Urano, ou seja, Urano em Touro, e a fazer oposição a estes últimos graus do signo de Escorpião. Este tem sido um eixo que tem aparecido muito nas consultas. Nota-se que este posicionamento de Urano trouxe aqui a necessidade de refazer mais cálculos e mais análises sobre o que está a acontecer e como direcionar a vossa energia. E este eclipse, ainda por cima, para além desta ligação a Urano, ainda vai ocorrer num eixo central do mapa, que é o eixo da casa 4 para Touro, para Escorpião, e da casa 10 para Touro. Ou seja, o eixo do nosso caminho de vida, da nossa autonomia, da nossa idade adulta, da nossa imagem, da nossa carreira para Touro e das nossas raízes, da nossa família, do terreno que sentimos como seguro debaixo dos nossos pés. Então este eclipse vai ter um impacto enorme para este eixo, enorme, não tem como não ter, muito em especial para quem tem ascendente, planetas pessoais ou Sol nos últimos graus do signo de Touro e Escorpião. Depois temos o eixo Gêmeos-Sagitário. Então aqui vamos ter o eclipse no eixo da aprendizagem, da verdade, das nossas crenças, da nossa ligação com o sentido de justiça, de valores, casa 9, das nossas ligações com o estrangeiro, para Gêmeos, e para Sagitário, da nossa ligação com o nosso ambiente próximo, ligação com irmãos. É muito frequente com estes eclipses haver aqui uma alteração, processos de mudança na relação com irmãos, com vizinhos. É muito frequente ser realmente literal, ou pode ter a ver de alguma forma com uma forma como se deslocam no dia a dia, como comunicam no dia a dia. Para o eixo Caranguejo-Câncer,
Capricórnio, temos o eixo das finanças. Para Caranguejo, este eclipse vai ocorrer na casa 8, na casa das partilhas, das heranças, das transformações profundas, daquilo que renasce de alguma forma, renasce de um processo de transmutação. Uma herança é algo que abre portas depois de uma transformação, de uma morte física, né? Então tem sempre este sentido de algo que nasce das cinzas. É também um signo bastante afetado, porque na casa 8 as transformações já são às vezes um bocadinho. E Caranguejo é um signo mais emocional, e aqui, como disse, tipo, a lua ganha uma visão e então traz aqui emoções e processos de transformação muito profundos. Pode ser uma boa altura para os signos solares e ascendentes de Caranguejo de procurar algum tipo de ajuda psicoterapêutica. Para Capricórnio, este eclipse acontece numa área mais prática, que é como é que eu garanto a minha subsistência, como é que eu ganho dinheiro, alterações a esse nível, novos planos. Será preciso Capricórnio, e dependendo do nível, da idade das pessoas de Capricórnio, mas é preciso olhar para esta questão de como é que eu garanto a minha subsistência. Com este eclipse vai ser necessário pensar e observar que mudanças estão a ser propostas. Para o eixo Leão-Aquário, temos o eixo por excelência onde ocorre este eclipse, portanto, obviamente, vamos ter ângulos aqui a ser movidos, e sabemos quando são os ângulos a ser movidos, a ser tocados por o eclipse, a força é maior. Então, para Leão, este eclipse ocorre na casa 7, na casa do outro na nossa vida, da casa da forma como nós nos relacionamos, como é que se estabelece as nossas relações, né? Qual é que cláusulas colocamos nos nossos contratos, formais e informais, nas relações mais formais ou mais informais. Então pode haver aqui processos de mudança relativos, inclusive, à vossa situação civil, de casados para divorciados, de solteiros para casados, de divorciados para casados, enfim, uma série de alterações. Trabalhavam sozinhos, agora passam a trabalhar em sociedade, têm uma parceria formal, mais formal. Trabalhavam em sociedade e passam a viver sozinhos. Ok, só a análise individual poderá responder. Para Aquário, este eclipse ocorre no próprio signo, então, com Plutão em Aquário, com esta energia toda em Aquário, Aquário vai precisar, e mais uma vez, tal como para Capricórnio, porque ambos estão muito relacionados com a energia de Saturno, e então a energia de Saturno pode ser vivida de uma forma mais cristalizada, mais resistente ou mais madura, mas Aquário está numa altura, e principalmente há pouco mais de um ano, com Plutão em Aquário, de refazer tudo. A energia não vos está a faltar para isso, é preciso traçar bem um plano de onde querem ir, né? E finalmente, para o eixo Virgem-Peixe, temos o eixo do cuidado do cotidiano, de todas as rotinas que estabelecemos no nosso dia-a-dia, no nosso ambiente de trabalho, mas também no nosso dia-a-dia. Que horas acordamos, deitamos, quando é que fazemos exercício físico, a que horas nos alimentamos, como é que nos alimentamos, como é que criamos essas rotinas. E para Peixe, este eclipse dá-se na casa 12, e porque o Sol vai ficar menos iluminado, e na casa 12, como o Sol pode estar, o Sol fica
ocultado pela Lua, portanto traz a possibilidade de perceber que traumas, que embrulhos guardamos no nosso não consciente, que coisas calamos durante a noite, durante o dia, e guardamos para resolver depois. Então é um eclipse que traz para a Virgem aspectos mais práticos, para Peixes aspectos que podem ser mais difusos, mais confusos até, e que podem trazer também, e eu diria que quer para Caranguejo, quer para Peixe, pelas casas em que isto ocorre, a necessidade de ter bem estabelecidas as suas rotinas de saúde mental e emocional parece-me super importante. Então, para todos, que este seja um eclipse que nos ajude a ir na direção daquilo que nascemos realmente para ser, e conto convosco ao próximo vídeo. E conto, obviamente, se isto vos parecer interessante para alguém, que façam, que partilhem em público ou nas vossas ou em privado, deixem ficar os vossos comentários, e se têm Sol no eixo Leão Aquário ou signo ascendente Leão Aquário, o ideal, e para Virgem Peixe também, porque este ano também vão ter eclipses, o ideal é que acompanhem, e de preferência com um profissional da vossa confiança, o trabalho que é necessário fazer para estes eclipses. Então, muito obrigado e até ao próximo vídeo.